Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato àquilo que já é tradição aqui no programa, começando com Conversando sobre Contabilidade. E no espaço de hoje, professor Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui novamente, professor. E realmente a repercussão é muito grande, tanto é que o professor e empresário, aliás, o empresário Pedro Lacerda, está perguntando o seguinte, ele está fazendo uma colocação, diz assim, tenho lido alguns escritos seus, do senhor, professor Salésio D'Agostinho, em que o senhor tem afirmado que as demonstrações contábeis geram informações para o contador analisar o comportamento destes elementos para sugerir ações aos agentes. E ele pergunta, como é que eu calculo o tempo que levo para vender as minhas mercadorias? Interessante, né? Interessante, sim. Esse o seu Pedro Lacerda, o ideal seria fazer esta pergunta ao seu contador, você como empresário, e efetivamente, né, você tem a sua contabilidade totalmente regular e o seu contador está à disposição para lhe dar esta orientação, lhe responder essa pergunta. Isso não quer dizer que eu não vou lhe dizer isso, mas o ideal é o profissional, porque o profissional tem todos os elementos para lidar com precisão esse tempo, esse prazo, né? E para que oriente, para que você fique devidamente orientado e saber a quantidade que você tem que comprar para poder vender. Inclusive, é por isso que muitas empresas, muitos empresários, né, fazem as suas liquidações. Por que isso? Porque está existindo um certo descompasso entre compra e venda, né? E aí então ele precisa agir para que esse estoque seja desovado e, por consequência, com capital de giro, recebendo capital de giro. Então, veja, na contabilidade, você sabe que todos os atos de gestão nós processamos através desse processo, é o espelho, é o corpo da pessoa jurídica. Então, se eu compro mais ou se eu compro menos, se eu vendo mais ou vendo menos, enfim, se eu pago mais ou pago menos, todo esse reflexo, toda esta movimentação está expressada nas demonstrações contábeis, que nada mais é do que a movimentação da riqueza que esta pessoa jurídica fez. Então, existem diversos tipos de análises financeiras, assim como temos as análises econômicas. Quando eu quero falar em lucro, quando eu quero conhecer meus lucros, ponto de equilíbrio, quanto eu tenho que vender, quanto eu tenho que, enfim, a quantidade, o montante de venda, o preço de venda, ponto de equilíbrio, quanto eu tenho que vender para ter lucro, tudo isso eu faço a minha análise econômica. Quando eu quero verificar o meu capital de giro, se eu tenho dinheiro suficiente para pagar meus fornecedores, enfim, eu faço análise financeira. Então, nesta análise, né, nesta movimentação da riqueza, então você precisa saber quanto é que você precisa ter de capital de giro. Porque quando você não tem condições de pagar o seu fornecedor, não adianta você ir no banco pedir dinheiro emprestado, porque isso é simplesmente você vai sanar um problema momentâneo, mas o problema persiste. Por que isso? Porque se faltou dinheiro é que a estrutura de capital ela não está devidamente ajustada para receber o valor no tempo certo para pagar as contas. Então você tem que ajustar este movimento. Então veja, quando eu falo em capital de giro, eu estou falando que compro mercadoria para vender, depois que eu vendo, eu recebo. Compro mercadoria para vender e esta mercadoria eu tenho que pagar. Então, é através do cálculo desses tempos que eu meço meu capital de giro operacional. Quanto é que eu preciso de capital para movimentar essa riqueza? Se o meu capital é insuficiente, evidentemente, ou eu vendo mais ou eu vendo menos para ajustar com aquilo que eu tenho. Uma coisa que eu lhe oriento, seu Pedro Lacerda, é que nem sempre vender mais você vai ganhar dinheiro. Muitas vezes, vendendo mais, você vai perder e vai, inclusive, colocar em risco o seu agente econômico. Porque se eu não tenho capital para suprir esses prazos todos, quanto mais tempo, quanto mais eu vendo, menos dinheiro eu vou ter e, por consequência, mais problemas eu vou gerar.
E é importante, como tu disseste, o Salésio, desculpa interromper o teu pensamento aí, de ele consultar o contador dele, porque o contador dele sabe o histórico dele todo também, né? Exatamente. Os ciclos que a empresa passou e tal, e ele pode fazer uma projeção mais, digamos assim, mais exata. Mais né? técnica. Mais técnica, exata. Sim, porque cada pessoa jurídica tem os seus elementos próprios. Claro. Mas a pergunta que você diz assim, como calculo o tempo que levo para vender as mercadorias? Bom, de certa forma é uma lógica, né? Eu compro para vender. Ora, quando você compra a mercadoria, o que é que você faz? Você tem a mercadoria para venda, por consequência está lá no seu estoque. No momento em que você vende esta mercadoria, sai do estoque e vai para onde? Para o custo da mercadoria que você vendeu. Ora, o somatório entre a mercadoria que eu tenho no estoque mais o total do custo da mercadoria que vendi é o montante de mercadoria que foram vendidas, que foram compradas naquele período. Então você soma as duas contas, então você vai ter o montante. Ora, se o meu custo é 1 milhão e eu tenho em mercadoria em estoque 100, significa dizer o quê? Que durante aquele período que você está examinando, 10 vezes o seu estoque girou, porque você comprou, vendeu. Comprou, vendeu. Se eu tenho como venda 1 milhão e me sobrou como estoque 100, então houve um giro de 10 vezes. Se aquele período que você está analisando é de 30 dias, significa que em 30 dias você comprou 1 milhão e 100, sobrando 100 e vendendo 1 milhão. Por consequência, será 30 dividido por 10. Então, o seu tempo de venda é de 3 dias. Se aquele período de 1 milhão e 100 é de 2 meses, 60 dias, então vai ser 60 dividido por 10, vai dar 6 dias. Então, isso quer dizer o quê? Que esta relação entre o que eu tenho em estoque e o que eu vendi é o giro que eu tenho, e esse giro eu vou considerar como numerador para verificar o tempo que aquele período, que aquele montante de operação foi realizado, para saber o tempo que eu levo para vender as mercadorias. Foi fácil, Pedro? Simples, é muito simples. Pega as suas demonstrações contábeis e verifica. Estoque, 100. Custo, 1 milhão. Significa dizer que naquele período você comprou 1 milhão e 100 e desse 1 milhão e 100 sobrou 100. Ora, se o período é 30 dias, divide. Se o período é 30 dias, é 30 dividido pelo giro que deu. Se o giro foram 10, então seria 3 dias. E assim sucessivamente, você tem um tempo médio de venda da sua mercadoria. Que beleza. Aliás, nesse espaço, conversando sobre contabilidade, eu estou aprendendo cada vez mais sobre contabilidade. Eu e os telespectadores, naturalmente, né? Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi extremamente esclarecedor, não apenas ao Pedro Lacerda, né? Mas a todos aqueles que gostariam de ter esta visão macro, né, das suas operações, do ciclo dos seus negócios. E esse é o nosso objetivo. Nosso Claro. objetivo é fazer com que os números da contabilidade se comunicam. Ou que tenha história, que dê resposta, que elas falam. Ou seja, tudo aquilo que se produz com um objetivo. E o objetivo para a contabilidade, essas informações é para orientar o empresário, para orientar o agente econômico, para que ele mantenha o emprego e a renda para o Brasil prosperar. Muito bem. Aliás, quando ele diz que os números falam, é importante a gente ouvir o que os números falam para saber projetar e poder chegar e atingir a prosperidade. Obrigado, Salésio. Eu que agradeço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá. Nós, humanos, precisamos avançar sempre, olhando para a frente e nos servindo da experiência do passado. Um filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, dizia que o amor ao bem-estar é a única motivação das ações humanas. Está correto de modo geral. Quando agimos, o fazemos invariavelmente para alcançar o bem-estar nosso e dos nossos familiares. É assim que chegamos ao nível de civilização deste século XXI. E mais, todos e cada um de nós deve buscar progresso pessoal, a prosperidade. A soma dos avanços pessoais é que tornam
a sociedade rica e próspera, não o coletivo. Então não perca suas chances, aproveite agora e vá em busca de sua felicidade. Você, eu e todos merecemos ser felizes. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, eu sou o professor Saul e me dedico no desenvolvimento do sucesso das pessoas, tanto profissional quanto social. Essa semana nós vamos falar sobre empregabilidade, especialmente numa entrevista de emprego, né? O que falar numa entrevista de emprego? Hoje em dia o diploma ele é um credenciador de uma oportunidade. Então é como se fosse um crachá. Bom, eu preciso de um profissional de tal área. Bom, esse é o diploma que tu precisa para participar daquela vaga. E depois entra exatamente o que vai ser falado, toda a história que vai ser contada. E falando em história, os bons profissionais, os profissionais incontestáveis, eles têm boas histórias para contar. E eu lhe pergunto, qual a boa história que você tem para contar? Qual foi o projeto que foi desenvolvido? Qual o projeto que você participou, a ação que você participou nas empresas que trabalhou? Ou se não trabalhou ainda, o que pode contar do que fez durante a sua trajetória, durante os estudos, durante a sua vida, que possa então mostrar um potencial de realização. Porque não importa hoje o diploma, importa o que você faz com esse diploma. E essa e outras dicas, muitas dicas eu trago nos meus cursos, em especial o segredo de um profissional incontestável, que está no meu site, professorsaul.com.br. Acessa lá e confere. Muito obrigado e até a semana que vem. Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores. IES Manutenção Predial executa serviços preventivos e corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. IES Manutenção Predial. 3276-3945. E Cooperpua, crédito cooperativo para municipários de Porto Alegre. Vilmar Govinatsky, estamos recebendo uma visita importante hoje, uma muito empresária, né? E com informações mais importantes ainda, né? Jéssica Oliveira, estava com saudade de ti, Jéssica. Como é que vai, minha amiga? Tudo bem? Essa ausência toda se deveu ao quê, hein, Jéssica? O pessoal pergunta, vem cá, e a Jéssica, aqueles teus comentários sobre marketing, publicidade e tal, era realmente muito apreciado, eram muito apreciados. Então, Silvio, lembra que eu fui passar um tempo fora do Brasil, né, estudar, me qualificar, que eu tinha uma meta de ser gerente na América Latina, e nesse processo teve uma questão familiar e eu acabei tendo que assumir a empresa da família. E só que eu acho que isso foi muito importante, porque até para o tipo de comentário que eu trazia, né, eu gostaria muito de começar a falar também sobre sucessão familiar, porque é uma questão que só quando acontece com a gente dá a devida importância, né? É verdade. A empresa, qual é a área da empresa? É a empresa de aviação agrícola. Aviação agrícola, aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso, e aí visto isso eu fui buscar dados e comecei a pesquisar sobre isso e aí eu fiquei bem chocada. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção, que o Brasil é composto por 90% dos negócios são empresas familiares, né? E principalmente agora essa questão informal, o que tu vai fazer? A economia mudou muito, o que tu vai fazer? Então acaba sendo muito em família, né?
Só que o mais interessante ainda é que quando o líder falece, 70% das empresas fecham. Então, isso é bem grave, porque a gente está falando... 70%? 70% das empresas fecham porque o líder ou faleceu, ou porque, principalmente porque não estava planejado uma sucessão, né? Que nem eu digo, ninguém pensa na sua morte, eu acho que é uma questão muito importante, e principalmente porque eu estou no segmento da agricultura, que é um segmento basicamente masculino, que tu vê que não falta essa questão de, como eu falava muito aqui, de gestão, de serviço, né? De qualificação de profissional, é um segmento que eu vi que falta muito qualificação, principalmente levar a questão a sério, assim, gestão, indicadores, esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo grandes oportunidades e aí compartilhar com vocês aqui no programa não só informações, mas desafios, né, que tem em todos os segmentos, mas também na agricultura e como mulher, né, porque nesse segmento ser mulher já é um ponto mais... Nesse segmento agrícola, né, as mulheres... Aliás, hoje, muitas mulheres estão assumindo, como tu, né, empresas agrícolas. Né, eu me lembro que lá na minha terra, em Uruguaiana, muitas... empresas da área de arroz, criação de ovelhas e tal, foram hoje guindadas ao comando das mulheres. Sim, né? Não tem... Hoje em dia está crescendo muito, a gente tem alguns clientes mulheres que plantam, assim. Eu vejo que as empresas de produtos agrícolas também estão focadas mais nisso, estão fazendo eventos, a gente vai lá na lavoura, né, entende o que acontece. Então, isso é muito legal, tu vê que eles estão atentos e estão querendo nos envolver mais nos processos. Porque, como eu digo, hoje em dia não tem questão de gênero, né, gente? Principalmente questão de trabalho. A gente tem que buscar conhecimento e aplicar, né? É verdade. A gente vê assim, Jéssica, que as mulheres estão entrando muito nesta área de comando de empresas, nesta área gerencial, nesta área de direção e nesta área de proprietária, como é o teu caso na sucessão. Certamente tu trabalhavas antes, não é? E trabalhava com um vínculo empregatício. Isso, era executiva. Aí que eu quero perguntar, qual é o teu impacto, então, que tu sentiste de sair de um trabalho assalariado, com vínculo empregatício, para um trabalho onde tu é a proprietária e agora sim tu é empresária? Então, eu sempre gostei muito de ser executiva, né? E eu tinha muito essa noção, porque na minha família todos eram muito empreendedores, né? E eu vi o trabalho que eles passavam e os desafios que eles tinham, que é muito maior, né, quando tu é o dono de uma empresa, quando tu é um empreendedor. A grande diferença entre quando eu era executiva e hoje é que hoje eu penso, respiro, trabalho 24 horas, porque por mais que tu esteja fazendo outras coisas, tu tá pensando... trabalha mais? Com certeza, tipo, a gente tu não para de trabalhar, né, porque tu tá no teu momento de lazer, mas se tiver tudo certo, tu vai estar mais tranquilo. O trabalhor é o empresário, né? Não tem... Não, tem que 24 horas. Desmistificar essa situação, verdade. Porque vamos dizer assim, a ideia geral de que o empresário vive viajando, curtindo os capitais e os outros trabalham para ele. Verdade, Isso é uma visão, né, que uma pessoa que nunca teve relação de empreendedorismo, que não tem noção de o quanto é difícil para a gente pagar os salários em dia, numa economia onde, às vezes, não é o... Imagina, o preço do arroz está baixo, o produtor não consegue te pagar, tu não consegue pagar os funcionários. Então, é um processo, né, complexo, não depende só de mim, pagar ou não pagar. Então, tu vê que é uma cadeia inteira, né? Desde os bancos, BNDES. Então, assim, envolve todo mundo no final. É um reflexo, mas o desafio é grande. Eu vejo que é muito maior do que eu tive nas outras empresas. Porém, eu acho que as outras empresas, a minha vida executiva, ela serviu muito para me preparar. E hoje eu sou muito grata por ter passado por Natura, por Price, WaterhouseCoopers, por grandes empresas, para hoje poder assumir essa liderança nessa empresa, né? Jéssica, a questão, tu trabalhas com aviação agrícola, tua empresa é de aviação agrícola, onde utiliza bastante a questão de agrotóxicos. Hoje tem uma polêmica, não é, Silvio, muito grande sobre a questão dos agrotóxicos. Essa questão não é nova, né? Não é nova, não. Vem do tempo ainda que nós tínhamos aí o grande Lutzenberger, né? Um dos maiores ecologistas que nós tivemos aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a situação real, assim, entre utilizar os pesticidas, vamos falar assim, na agricultura em relação à produtividade e à não utilização? Qual é o impacto que dá na diferença de produtividade? O que eu posso trazer para vocês, assim, existe uma falta de conhecimento, na verdade, né? Porque as pessoas não sabem como funciona, e eu posso te dizer que depois que eu entrei na empresa que eu comecei a entender todo o processo, mas é muito claro, assim, a gente tem que tirar, tipo, agrotóxico. O que a gente usa? Nós usamos produtos fitossanitários.
né? O Brasil tem uma regulamentação, eles são bem, não vou dizer chatos, mas eu acho que é importante, eles são bem exigentes, rigorosos nesse sentido. E a gente tem um cuidado muito grande, porque como a gente diz, o próprio produtor diz, né? Eu não vou botar um negócio num alimento que eu não vou comer, minha família vai consumir, meu neto, meu filho vai consumir. Mas a grande questão é, a gente trabalha com pulverização aérea, o que a lavoura precisa? A lavoura precisa de um remédio, ela precisa de um adubo, ela precisa de um inseticida ou de um herbicida, vai ser aplicado o que a lavoura precisa, junto com, óbvio, um agrônomo que vai te dizer o que precisa. E a grande questão, na verdade, é que o que me incomoda um pouco nessa questão do agrotóxico é que, como no Brasil, tudo vira política, né? Então, assim, a gente sabe que, se tu for comparar com dados do mundo, a gente é um país que não é o que mais utiliza. Tem países que usam muito mais que a gente. Só que a questão não é o quanto usa ou não usa, entendeu? Tipo, quanto tempo a gente se alimenta, sempre comeu, a gente é o celeiro do Brasil, a gente produz, né, para muita gente. Então, a questão é, o que me incomoda nessa questão é de eles usarem isso para politicagem, sabe? Liberou o agrotóxico, não liberou. Mas a maior questão que me incomoda em relação a isso, essa discussão é, no Brasil a gente não pode aplicar muitas coisas e posso falar pela minha empresa, a gente não aplica nada que não pode, porque, como eu digo, eles me falam que eu sou como é que é, Joãozinho do Passo Certo. Eu digo, pô, eu estou numa empresa, eu estou num negócio que é regulamentado por 9 pessoas que nos fiscalizam, nos auditam, né? Então, a gente tem um controle, tem toda uma questão de piscina de ionização, que todos os aviões que têm produtos que não podem ter contato direto com a água vão para essa piscina, a gente lava os aviões, a água ionizada limpa isso, então não vai para a natureza, né? Então, são coisas que... E a grande questão aqui que mais me incomoda, que eu acho que é a questão bem política, no Uruguai, por exemplo, pode se aplicar muita coisa forte, muita coisa que é proibida no Brasil se aplica no Uruguai, tá? E na hora de comprar o arroz, aonde que vocês acham que eles compram o arroz? Do nosso produtor rural aqui da região ou eles compram do Uruguai? Então, isso é uma questão para mim que ficam falando do agrotóxico, sabe? Tipo, e aí ficam polemizando, gerando polêmica em cima daquilo, mas o brasileiro está comendo arroz do Uruguai, cheio de porcaria. Aliás, e alguém sabe? E o que faz? Eu sou filho de ourizicultor, lá de Camaquã. Aí a gente faz tudo certinho. Então, a gente conhece bem essa situação. E aí é uma questão, Silvio, que tu também conhece muito bem como economista. Quer dizer, a produtividade de qualquer situação de agricultura, aí, seja hortifrutigranjeiro, seja grão, seja tudo que for, né, plantado, se não tiver o agrotóxico, que a gente chama de agrotóxico como sendo uma coisa extremamente nociva, etc., prejudicial, mas alimenta, dá conta do recado de alimentar as pessoas se não tiver o tratamento? Na verdade, a Revolução Agrícola, ela surgiu exatamente por isso, que a população começou a se desenvolver, né, e já não cabia mais, né, aquele ambiente familiar. A família, normalmente, ela produzia tudo que ela consumia e não sobrava nada para as demais pessoas, que tinham que trabalhar em outras coisas. Então, a Revolução Agrícola foi o primeiro passo que se deu exatamente para isso, para que houvesse uma produção em massa, em larga escala, para poder... O processo civilizatório até ele se viabilizou através disso, né, Jéssica? Eu sou muito... Eu gosto muito assim, as pessoas têm que usar os EPIs, vocês não têm noção do trabalho que a gente tem em conscientizar as pessoas que trabalham ali na lida, que lidam com o produto, tem que usar EPI. Sim. Hoje na minha empresa, eu faço, se vê alguma outra pessoa, se algum cliente, se alguém estiver passando na estrada e vê alguém, eu pedir para bater foto e tal, eles nos mandam. O mais difícil, o desafio maior dessa questão desses produtos é tu conscientizar as pessoas para usar os EPIs, que aí eles não vão ter problema nenhum. Os EPIs, luva, máscara, né, a roupa, quando tu vai usar numa calda. Proteção individual. Isso, porque assim, como a gente fala do agrotóxico, mas a gente aplica adubo. Adubo, né, não precisaria de todo aquele, precisa de alguns EPIs, não toda aquela, mas precisa. Então, assim, por isso que eu digo, a gente fica batendo muito no agrotóxico, mas tem tantas outras coisas, sabe? E principalmente, assim... E aí a aviação agrícola, a aviação mesmo em si sofre muito, porque tem muita gente que aplica de trator, né, aplicação terrestre. Sim. Só que aí, se não usar o EPI, se eles não lavarem o trator no meio, no local adequado, que é essa piscina de ionização, eu recebi fotos no Mato Grosso, eu acho, o pessoal lavando o trator na praça da cidade. E aí as crianças brincam lá. E aí a culpa é da aviação agrícola, é do agrotóxico. A questão não é isso, a culpa é das pessoas. Eu lembro, Silvio, eu sempre falo, né, do serviço, eu sempre falava também, se o restaurante é ruim, a culpa é de quem?
A culpa é do gestor que não treinou seus funcionários, seus garçons, seu chefe. E é a mesma coisa essa questão do agrotóxico, sabe? É muito como tu vai usar, onde é que tu vai despender. E o risco da aviação agrícola, uma curiosidade, né? Como tal, o avião sempre está voando rasante, tem problema de pouca sustentação. Tu voas? Não, eu não vou, não tenho planos disso. Meu pai era um piloto e foi uma das primeiras empresas no estado, assim, imagina, mais de 35 anos. Então, ele era bem conhecido no mercado. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito lisonjeada quando eu fui, né, representá-lo. E assumir uma responsabilidade, né, com todo esse patrimônio, né? Grande responsabilidade. Qual é o nome da empresa, Jéssica? Capivari Aviação Agrícola. Capivari Aviação Agrícola. E a gente está num processo, esse que é o processo de sucessão, eu comentei assim, nova gestão, nova diretoria. E o objetivo é, como a gente diz, organizar a casa, deixar tudo, né, direitinho, mas principalmente, como eu vim da área dessa comunicação, do marketing, eu acho que a gente tem um dever. Eu acho que o meu dever é desmistificar essas coisas que falam da aviação agrícola, tirar essa politicagem, não me interessa o que... Né? Aliás, isso aí interessa para determinados segmentos, né? Essa contra-informação, e que ela se vale muito da desinformação das pessoas. Exatamente. Tem pessoas que acreditam nessas coisas, né? Esse romantismo, essas utopias que se criam e tal, né? Tem pessoas, né, de segmentos da sociedade que levaram o Brasil onde nós estamos, no lixo da história, nós estamos lá no fundo do poço. E essas pessoas ainda querem dar lição de moral para a sociedade, de moral e ética, quando na verdade eles afundaram o país em dívidas, em saúde, educação, que estão, os indicadores sociais no Brasil são os piores do mundo. Quer dizer, então, é importante até, né, como essa entrevista com a Jéssica, para desmistificar isso. Sim. E justamente uma mulher, né, num comando de uma empresa, num segmento que é hoje motivo assim, de tanta desavença, de tantas contra-informações, e faz um trabalho fantástico, né, para que nós possamos ter o alimento na mesa de cada dia. Exatamente. Silvio, só para fechar, eu acho que é muito importante, como eu sempre trago questões de inovação, né? Agora está rolando muita questão do drone na aviação agrícola e vocês podem ter certeza que a gente vai inventar alguma coisa com drone, a gente vai levar o drone para o mercado, porque como tu me conhece, né, Silvio? Todas as empresas que eu passei, eu deixei minha marca, a gente construiu muita coisa e não vai ser diferente na aviação agrícola. E um recado que eu tenho para as pessoas que assistiam os nossos comentários é tudo aquilo que eu aplicava nas outras áreas, que desde Natura, empresa de tecnologia, todas as empresas que eu passei, e quando eu entrei lá na empresa que falava, isso não funciona aqui, não, isso aqui não dá. Aqui. Gente, qualquer segmento, independente do segmento, agricultura, saúde, né, sendo serviço, produto, tudo que eu aplicava nos outros, eu estou começando a aplicar lá. Gestão de pessoas, gestão por indicadores, né? Qual é o indicador da aviação agrícola? Qual é o indicador para eu saber se a minha empresa está dando dinheiro ou não? Né? Como é que os meus funcionários estão? Como é que é a relação dos pilotos com os clientes? Então, assim, tudo aquilo que eu falava de serviço, de restaurante, eu queria só deixar claro que para um segmento completamente diferente para mim, né, que foi um desafio, eu vi que toda a base que eu tive de conhecimento, de gestão... Pode ser aplicado lá. Pode ser aplicado lá. E com certeza... E dá resultado. Com certeza, Weimar, a partir da Jéssica, esse segmento todo da aviação agrícola vai ter um grande salto qualitativo. Jéssica, muito obrigado pela tua presença aqui. E uma boa notícia para vocês que têm reclamado aqui comigo a ausência, né, da Jéssica, ela estará a partir de agora no programa, graças a Deus. E essa questão da área da aviação agrícola, nós vamos tentar trazer mais informações, mostrar o que esse segmento faz, a importância dele na sociedade. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Bom, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos e amigas do programa Economia e Desenvolvimento, aqui falando sobre comentário jurídico, e hoje eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a responsabilidade jurídica civil do ente público, do Estado. E o Estado que nós falamos não é simplesmente o Estado do Rio Grande do Sul, sim, município, Estado e União, lato sensu. Está já comprovado e a responsabilidade civil por atos praticado pelo Estado, pelos agentes públicos do Estado, suas autarquias e suas fundações são passíveis de ter indenização aos contribuintes e aos lesados. Então, se você teve algum prejuízo causado por algum ente público, por exemplo, no município, essas ruas esburacadas podem sim ser passíveis de indenização. A responsabilidade civil do município é objetiva. Basta que você consiga comprovar o nexo causal e o dano. Desta forma, você poderá ajuizar uma ação pedindo reparação dos danos que você teve. Recentemente, o nosso Tribunal de Justiça estendeu essa responsabilidade objetiva aos agentes públicos, ou seja, se porventura algum agente público causar algum dano a um contribuinte, a um cidadão, este pode ingressar com uma ação judicial requerendo a reparação desses danos e aí cabe ao Estado, município ou à União entrar com uma ação de regresso contra esse servidor pedindo essa reparação devido ao prejuízo que teve que sanar ao contribuinte. Isso está baseado na legislação, ou seja, no Código Civil e na Constituição Federal. Os artigos 186 do Código Civil, combinado com o artigo 927, trazem ali a responsabilidade e o dever de indenizar. Aliado, dialogando com a Constituição Federal no seu artigo 37, parágrafo 6º, tem aí um embasamento legal para responsabilizar o ente público nos danos e lesões causadas. Muito obrigado e até o próximo comentário. É um privilégio estar aqui com vocês. É uma satisfação imensa nós sermos assistidos e representarmos aqui aquele quem nós votamos, aqueles políticos que eu tenho trazido aqui para a entrevista, né? As falas é porque ele representa o seu eleitor. Então eu acho de extrema importância trazê-los aqui para que o seu eleitor o conheça melhor. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores, Noemi Aluguéis de Capão da Canoa, o Ponto das Cucas de Araricá e Queijos e Vinhos da Fazenda de Canela. E também a Agência Operadora de Turismo, Turpax. Ele tem 42 anos de idade, pai de 2 filhos, professor, músico, apresentador, e em 2012 resolveu colocar seu nome à disposição. Vereador mais votado no segundo pleito, em 2016, com 6.857 votos, decidiu ir mais longe. Autor, no seu pleito, de 10 projetos de lei, 8 emendas, 4 moções, 130 requerimentos e 291 pedidos de providência e solicitações, dentro das quais eu faço parte. Agradeço desde já a ele por ter me indicado o livro Meu Nome é Jorge, em 2015, pela Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, de onde eu sou natural. Quer dizer, ambos somos naturais. Bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge, deputado Issur Koch. Muito obrigado. E olha, quero guardar para os anais da história da minha família essa introdução que tu fizeste agora aqui. Muito obrigado, muito bem apresentado e parecia para mim que estava falando de outra pessoa. Fico muito feliz mesmo dessa tua manifestação. Como eu disse, vou guardar isso para que meus filhos possam assistir no futuro. Muito obrigado. Era indispensável, deputado, a sua presença aqui, porque és um professor que decidiu sair da sala de aula, assim como eu, que sou professor também, e representar o seu público, achando que poderia trazer mais benefícios aos mais necessitados, às pessoas mais carentes, nos quais sempre te dedicaste. E eu queria fazer uma pergunta. O que o fez sair de uma sala de aula e colocar seu nome à disposição em 2012 como vereador da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo?
Uma ótima pergunta. Eu tenho uma relação, meu pai é muito partidário. Meu pai, no ano de 1993, se aposentou. Meu pai era vigilante da refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. E o pai começou a militar mais fortemente. Ele tinha uma participação em clubes sociais, o Grêmio Atiradores de Novo Hamburgo, qual ele foi presidente no final da década de 80. E o pai começou a militar mais na política. O que trouxe a política para dentro da nossa casa. Então eu acompanhava, observava, mas nunca era tão atuante. Em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara. Eu já lecionava desde 2005, professor de música e de educação infantil. Em 2009, eu tive a oportunidade de presidir, ser chefe de gabinete de um vereador na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Ali surgiu a ambição de dizer, eu posso fazer isso também. Quando eu comecei a perceber o trabalho dos demais vereadores, eu disse, eu posso fazer isso também, eu consigo fazer. Nesse meio tempo, eu fui chamado para um concurso no município de Dois Irmãos e entrei em sala de aula mais fortemente como professor de currículo e pude perceber que muitas vezes, e aí respondendo a tua pergunta, eu tinha que cumprir regramentos em sala de aula, recebia currículos para serem implantados, muitas vezes construídos em gabinetes de políticos que criaram leis sem nunca ter colocado os pés em sala de aula. É o verdadeiro cara que governava do Planalto e nunca tinha botado os pés na planície. E ali foi que eu juntei a experiência de ter sido chefe de gabinete de um vereador na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, ao professor desgostoso com a legislação que tinha que cumprir, que não condizia com a realidade da escola e da sala de aula. E eu disse, bom, chegou o momento onde eu vou juntar a minha ambição política com o conhecimento e as frustrações da sala de aula para que eu possa ingressar numa Câmara de Vereadores e eu fazer parte de processo de construção desse trabalho pedagógico, sabendo da realidade da sala de aula. Porque, Jorge, a diferença entre o papel e a possibilidade é um abismo. Entre o que o papel regra, o que a lei diz sobre educação, e as condições que os professores recebem nas escolas para executar aquele papel, exatamente, é um abismo. E a minha intenção entrando na política era diminuir o tamanho desse abismo. Eu, lendo o seu currículo, o qual eu acompanho há muitos anos, o tanto que eu fui instigado a trazê-lo aqui, pelo seu eleitor, amigos meus, porque eu sou padrinho lá das BEM também, estou sempre por lá. Jorge, entrevisto o deputado Issur. Bom, me causou, assim, surpresa do seu lema, a educação é a base de tudo, ser o meu também. Mas, para ser a base de tudo, ela tem que ser alimentada, as bases, na sua parte de segurança, de cultura, de saúde. O que o deputado teria como prioridade nesse aspecto na área da educação? Porque realmente ela é fundamental, não só para o progresso e o desenvolvimento de um país, como também as bases todas de um indivíduo, do desenvolvimento de um indivíduo. Bom, eu vivo um dilema, nós vivemos um dilema, onde nós, no meu entendimento, o Brasil vive um processo de terceirização de responsabilidades. E vou ser muito franco, e eu costumo ser bastante, algumas vezes eu brinco que eu sou mais do que sincero, eu sou sincericida em algumas manifestações. Porque nós políticos que vivemos da aceitação, vivemos do voto, muitas vezes a gente fica num dilema entre falar o que deve ser dito e falar o que as pessoas querem ouvir. Tu passa, né, numa escala talvez diferente isso num programa de televisão. Sim. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir algumas coisas que a gente precisa dizer. Mas nas minhas atividades diárias, nas feiras do livro, nas escolas, acontece a mesma coisa. Isso. Então, eu na política eu preciso dizer, muitas vezes as pessoas terceirizam, na imensa maioria das vezes, terceirizam a responsabilidade da educação para a escola, para o professor. Mas é na família. É na família e é na sociedade. E a cidadania também é na família. Se nós pegarmos um parâmetro simples, Jorge, e nós pensarmos que a escola tem 4 horas por dia com o estudante, e fora da escola ele tem as outras 20 horas do dia dele, a responsabilidade da sociedade é 5 vezes maior do que a responsabilidade da escola. Porque não adianta um professor, para pegar um exemplo básico, não adianta um professor ficar em sala de aula explicando para um estudante o dia inteiro a separação do lixo, a responsabilidade de não colocar lixo no arroio, a responsabilidade de não colocar lixo dentro do bueiro, de botar o lixo no lixo. E ele chegar na casa dele e o pai dele jogar um papel no chão, toda a lição do professor caiu por terra. Por quê? Porque o exemplo ensina muito mais que o papel. O exemplo da família ensina muito mais do que o quadro verde que o professor tem.
deve fazer na sociedade o que faz em casa. Faz em casa o que deve fazer na sociedade. Exato. Né? Então, nós temos que humanizar mais também O em sala de desafio aula. hoje do professor, Jorge, ele é muito grande pelo seguinte: nós estamos vivendo numa sociedade onde o estudante sai da sua casa com seu tablet, seu celular, uma internet infinitas possibilidades, uma TV com 250 canais diferentes de atrações, um infinito de informações, e ele entra em sala de aula e o professor tem que mandar ele guardar tudo e pegar um giz e olha para cá que agora eu tenho que te manter 4 anos entretido com um giz na mão. Se nós não dermos estrutura para que as escolas e os professores se modernizem como a sociedade vem avançando, nós não vai ser com o sistema educacional do século passado que nós vamos atender o estudante desse presente. Então, a sociedade é muito importante, respondendo a tua pergunta, então, nesse processo de construção do nosso cidadão. A gente tem que entender que o estudante é o cidadão do futuro. Então, não podemos dividir isso. A cidadania e a educação, elas estão intrinsecamente, é obrigatória a ligação entre elas. Então, a sociedade tem essa responsabilidade de educar tanto quanto a escola. A escola não é um lugar para deixar o meu filho às 7 da manhã e buscar ao meio-dia. A escola é o local que me ajuda a educar meu filho para uma sociedade melhor. E que ajuda ele a saber, né? A ser um pensador. Por isso que as professoras se queixam muito, as escolas também, de que o aluno, né, vem corroborar o que estás falando, que o aluno ele sai em dezembro, volta das férias, totalmente diferente quando ele sai da escola. Perfeito, né? mas a capacitação do professor, o aluno evoluiu muito, mas a estrutura de capacitação que deram para o professor se manter atualizado, ela é muito pequena, né? Então, a escola tem o grande desafio de se modernizar diariamente na velocidade da sociedade. Nós temos que manter algumas tradições, temos que manter algumas coisas que são básicas, mas é preciso a gente dar condições para que o professor e a escola evoluam junto com a sociedade. Deputado Issur, saindo da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo e almejando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, em 2018, com 35.803 votos, qual é o seu maior desafio? Maior desafio? Bom, é um desafio pessoal de chegar ao final desses 4 anos sabendo que eu dei o meu melhor, que eu dei, que eu fiz, digamos, eu fui ao limite das minhas possibilidades, e o grande desafio macro é fazer as pessoas retomarem a confiança na esfera política. Não há como avançar como país sem as políticas. Não há como avançar. Não encontramos um outro caminho além da democracia que está estabelecida, da participação popular, da representação da Assembleia para o povo. E o nosso grande desafio é retomar a credibilidade através das atitudes. Realmente. E os partidos precisam se modificarem. Uma pergunta bem enfática, deputado. És a favor da venda do Banrisul? Muito difícil essa pergunta responder assim. Se nós fizermos esmiuçar todos os critérios que têm que ser feitos e mostrar as vantagens de se vender o Banrisul para se investir na estrutura da saúde, da vida das pessoas, eu sou. Agora, vender para torrar o dinheiro, eu não sou. Então, é uma questão muito mais ampla. Não sou estritamente contra nem estritamente a favor. Preciso analisar a fundo. Se for para investir, veja bem, na segurança e realmente mudar a situação da vida dos gaúchos, sim. Agora, se for para se vender, para nós perder e no futuro ter nada, sou contra. Muito obrigado. O deputado enriqueceu muito o nosso programa e tenho certeza que o nosso público ficou satisfeito. Muito obrigado por estar mais aqui conosco e até o nosso próximo programa. Muito obrigado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
amigo Silvio, estamos aqui de volta em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, nós estamos felizes porque, afinal de contas, essa reforma previdenciária que foi aprovada pela Câmara e agora vai ser aprovada também pelo Senado, era realmente uma reforma muito importante para que o nosso país pudesse ter equilíbrio financeiro. E eu acredito que tudo está indo muito bem e vai terminar bem. Mas não é, na verdade, a mais importante das reformas. Porque agora sim vai vir aí a mais importante das reformas, na minha opinião, que é a reforma tributária. Porque, afinal de contas, eu acredito que na reforma tributária nós poderemos fazer um enfrentamento, e quando eu digo nós, é Congresso Nacional, não é? É Câmara e Senado. Eles podem fazer um enfrentamento de uma questão que sempre se fugiu. Os deputados e os senadores, eles sempre foram covardes com relação a este enfrentamento, que é a distribuição de renda. Infelizmente, aqui no nosso país, o rico paga pouco tributo e o pobre, coitadinho, ele pega daquele salário que ele tem e paga um monte de tributos. Quando ele está consumindo alguma coisa, ele paga um monte de tributo. Quando ele recebe o salário, ele já paga um monte de tributos. E o rico não. Aqui é um paraíso fiscal para os ricos. Ora, como é que lá no norte da Europa e o próprio Estados Unidos, como é que eles conseguiram fazer com que houvesse uma melhor distribuição de renda? Simplesmente taxando as grandes fortunas, não é? As grandes riquezas, elas têm que ser taxadas. E agora nós temos a grande oportunidade, já que nós estamos votando essa reforma tributária, nós temos a grande oportunidade de oferecermos ali no texto alguma coisa que possa realmente vir a taxar estas grandes fortunas. A Finlândia, a Holanda, a Hungria, a Islândia, são todos países que conseguiram fazer a distribuição de renda através disso. E são países que foram lá para cima, não é? Países que são exemplos para todos os outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, só para que você possa ter uma noção, nos Estados Unidos, a taxação sobre herança, 30%, as grandes heranças, não é, são taxadas em 30%. Sabe qual é a taxação aqui no Brasil? 4%. É por isso que aqui nós temos um monte de pobres e nós temos os ricos cada vez mais ricos, porque é claro que o rico é que se aproveita desse desenvolvimento. Tudo que entra no país, na verdade, é aproveitado pela parte mais rica da nossa população. Os mais pobres ficam cada vez mais pobres, porque eles é que ajudam a pagar, não é? Para que o rico possa ficar mais rico. Então, eu acho que na reforma tributária, que se Deus quiser também vai ser bem votada lá no Congresso Nacional, assim como foi a previdenciária, nós poderemos ter sim essa modificação, essa mudança. Vamos, se você tem um deputado aí, vamos pedir para o deputado para que ele possa ajudar a colocar no texto lá exatamente taxação das grandes riquezas, das grandes fortunas, que nós temos aqui, pelo menos eu acredito que uns 5% da nossa população com grandes fortunas, grandes riquezas, e também taxação das grandes heranças. Olha, nós vamos consertar o nosso país com toda certeza com relação a essa distribuição de renda que nunca ninguém, nenhum governo quis assumir. Um grande abraço, gente, falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, nesse último bloco do programa desta semana, Vilmar Govinatsky, essa semana foi de muita movimentação, a reforma da Previdência avançou muito e tal, mas também a questão da medida provisória da liberdade econômica. O que significa isso? O governo está tentando destravar muitas coisas, né, Vilmar, que emperram, que impedem, desestimulam o empreendedor pequeno, médio, microempreendedor. Isso faz bem para a economia. Agora, o que chama muita atenção é que nesse processo todo, a esquerda, liderada pelo PT, PSOL e esses seus puxadinhos, todos eles foram contra. Aí eu fico pensando o seguinte, poxa vida, um projeto que todo mundo sabe que faz bem ao Brasil, vai fazer bem às pessoas, aos trabalhadores,
aqueles trabalhadores que não são grandes empresários ainda, querem ser, mas que querem começar o seu empreendimento, o seu negócio. Quer dizer, como é que se entende, como é que se explica, né, esta oposição pela oposição? Quer dizer, os caras não querem saber do bem do Brasil, mas querem simplesmente se opor porque não são eles que estão fazendo isso. Aliás, eles jamais fariam uma coisa dessa porque isso faz bem ao Brasil. E aí, Kovilatsky? É o discurso de uma palavra só, né? O não. É o discurso de uma palavra só. Aliás, essa palavra vem ainda antes, lá no tempo do pleito eleitoral, né? Que eles diziam ele não. Quer dizer, a esquerda só sabe dizer não. Qualquer coisa que alguém disser para trazer progresso, para trazer construir construção, é não. É não. Porque a esquerda é estatizante e só ela sabe tudo, só ela que sabe fazer. O que é provado, mais do que provado no mundo todo, que é justamente o contrário. Ela não sabe fazer e onde ela se estabeleceu, a economia foi pro lixo mesmo. Agora, eu queria dizer assim, realmente o Congresso, Silvio, está tendo bastante trabalho. É a questão da Previdência, é a questão do abuso de autoridade que foi votada ontem e essa medida provisória que tem urgência agora para ser convertida em lei, que é a liberdade econômica, para não entrar em caducidade. Um dos pontos mais polêmicos dessa medida provisória é a questão que envolve a CLT, uma alteração, no sentido daquelas pessoas que têm um ganho superior a 30 salários mínimos, quase 30 mil reais, né, passaria a sair da Justiça do Trabalho, as demandas que houver por alguma razão, e passariam então para serem tratadas na área civil. Então esse é um dos pontos polêmicos, mas não tenho dúvida nenhuma, Silvio, nós precisamos destravar a economia, desburocratizar. O presidente já fez uma varredura em 3 normas regulamentadoras, né, que estavam justamente criando entraves para que as empresas consigam ir adiante, que as empresas consigam ter liberdade. Não é liberdade para ter lucros excessivos, ao contrário. Quem é que tem lucro excessivo hoje trabalhando certinho no Brasil? É muito difícil, não é? O que precisa é desemperrar burocraticamente. Essa medida provisória haverá, se Deus quiser, de ser convertida em lei e nós temos que botar a nossa carroça nos trilhos, não tem dúvida. E depois nós vivemos, né, Gilmar, um processo assim, o trabalho, na verdade, a natureza do trabalho veio mudando à medida, desde lá da Revolução Industrial, na década no século XVIII, né, mudou muito, as relações trabalhistas mudaram. O trabalhador hoje, ele tem a possibilidade de ele também ser empreendedor, ser empresário, né, e ter essa possibilidade que muito é o sonho do trabalhador. Eu me lembro que o João Paulo, aliás, o Leão XIII, numa da Rerum Novarum, a encíclica. A encíclica Rerum Novarum, ele condenava o marxismo, condenava a Igreja Católica mesmo, porque ele dizia o seguinte, assim, olha, nós não podemos tirar do trabalhador o sonho de um dia ele ser empresário. Então nós não podemos demonizar o empresário. Leão XIII dizia isso na Rerum Novarum. Então, na verdade, muito mudou de lá para cá. Hoje o trabalhador não é escravizado, tem algumas coisas que acontecem, mas a legislação hoje protege o trabalhador. A legislação hoje é super, digamos assim, é uma segurança a mais que o trabalhador tem de fazer com que o trabalho dele possa beneficiar ele, para ele que tenha prosperidade e manter a sua família, mas, sobretudo, também de sonhar a ser empresário. E esta lei, essa medida provisória do governo, ela vai facilitar as coisas também desse ponto de vista, né? O trabalhador virar empresário. Tem dúvida. Eu diria que o trabalhador no Brasil, tá? Existe um desequilíbrio. A proteção ao trabalhador, no meu entendimento, e poderá, obviamente, haver manifestações contrárias, o telespectador poderá discordar, mas eu entendo que há uma proteção demasiada. É verdade. Tá? Demasiada. Interessante, vamos comparar com países que têm progressos e que têm pujança, e todo mundo quer ir para lá, Estados Unidos. Estados Unidos, o trabalhador nos Estados Unidos não tem todos esses direitos, não tem todas essas situações de proteção como tem no Brasil. Mas todo mundo quer ir para lá para trabalhar. E lá o trabalhador trabalha, ganha dinheiro e tem uma situação de vida muito melhor do que a nossa, com todas as proteções. O que acontece em relação a isso? O nosso empresário aqui, né, com toda a carga tributária, com toda a carga previdenciária e todos os encargos trabalhistas, tá? Ele não consegue se mexer para lugar nenhum.
Essa é a grande verdade. Tá? Porque qualquer coisa que ele fizer, ele está ou criando uma relação ali de desvio de função, ou criando uma relação de falta de contribuição de alguma coisa, porque é um emaranhado de contribuições que cai nos ombros dos empresários. Quer dizer, toda essa conta depois é um passivo oculto que poderá ser cobrada nos tribunais. Essa é a grande realidade. Então, hoje, no Brasil, é muito mais cômodo, muito mais tranquilo ser empregado, fazer concurso, ser empregado, do que botar o dinheiro e o suor e 24 horas do seu dia no empreendimento. Aliás, o que mais trabalha no Brasil é o empresário. Né? Com certeza. Para manter, digamos assim, a estrutura da sua empresa, oferecer mais empregos, ampliar. E hoje a concorrência, né, é muito grande no Brasil. Então o empresário precisa ser qualificado, ele precisa investir muito e corre muito risco. Mas, de qualquer maneira, esses projetos que o governo Bolsonaro está apresentando, eles vêm exatamente em sintonia com os novos tempos. Até porque nós estamos num mercado globalizado e precisamos concorrer com países como a China, Estados Unidos, as grandes nações prósperas e desenvolvidas e que não têm essa parafernália toda, né, de encargos que acabam sufocando, de certa maneira, o ânimo e a aspiração do empresariado. Grande mérito do ministro Paulo Guedes, né? Com certeza, com certeza. E, aliás, eu me lembro muito bem que lá no começo da década de 80, nós tínhamos um ministro chamado Hélio Beltrão. E ele lá naquele tempo já alertava sobre isso, tanto é verdade com relação à burocracia. Ele foi o ministro da desburocratização. E ele criou um ministério, o Ministério da Desburocratização. Mas as coisas não funcionam no Brasil da mesma maneira que nós sonhamos. E deu no que deu. Hoje nós somos mais emaranhados do que naquela época, no começo da década de 80. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui, né? Obrigado, sempre, nosso parceiro. E acho importante a gente discutir essas questões e que essas questões evoluam, porque será sempre para o bem do Brasil. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.